Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma aula da Herbis Cursos, certo? Hoje com a aula de aprofundamento voltada para o ciclo de Krebs, certo? Já tivemos a aula de glicólise, em que vimos as 10 reações da glicólise, e hoje iremos ver todo o ciclo de Krebs passo a passo. E vale destacar que são 8 reações, né? Então veremos uma por uma. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos destrinchar aqui o ciclo de Krebs. Então, mais uma aula da Herbis Cursos. Hoje, ciclo de Krebs, o passo a passo. Beleza? Então, pessoal, de antemão, vale lembrar que antes de iniciar o ciclo de Krebs, existe a formação do acetil com a enzima A. Lembram que o piruvato, quando ele é produzido lá no final da glicólise, eu tenho duas moléculas de piruvato. Eu lembro disso, Kaique. Eu vou dar origem a também duas moléculas de acetil coenzima A, certo? Acetil coenzima A. E como é que isso acontece? Ó, percebam, essa imagem aqui ela é muito boa, porque ela tem, cada bolinha dessa vai ser um dos passos que iremos seguir hoje. Então eu acho bem interessante ver desse jeito. O primeiro passo é o piruvato se transformando em acetil coenzima A. Aqui nós temos a molécula de piruvato com 1, 2, 3 carbonos, beleza? E a molécula de acetil apenas com 2 carbonos, ó, 1, 2. Lembram que acetil remete a 2 carbonos, certo? De antemão já vou destacar que esse C-O aqui, ó, essa carbonila, ela é muito importante, muito importante. Vocês vão perceber que ela vai aparecer em diversas reações do ciclo de Krebs, porque ela permite que as transformações ocorram, certo? Então, continuando, o que é que eu tenho que saber aqui desse momento? A enzima envolvida é a piruvato desidrogenase. Você já conhece esse nome, né? Nós comentamos na outra aula. Ela vai fazer o quê? Ela vai retirar do piruvato uma molécula de gás carbônico. Ó. Tirou um carbono e 2 oxigênios. Ou seja, eu retirei uma molécula de gás carbônico. Como é o nome disso? Descarboxilação. Isso, Kaique, foi uma descarboxilação. Quando eu retirei essa molécula de gás carbônico, eu permiti, termodinamicamente, essa retirada do gás carbônico, ela permite a entrada da coenzima A. Percebam como é interessante. Então quer dizer, Kaique, que o gás carbônico saiu, aí quando esse gás carbônico saiu, eu permiti a entrada da coenzima A. Isso. A saída, a energia que gera com aquela saída, você compensa com a entrada da coenzima A. Então esse é o passo inicial. Sai o gás carbônico, entra a coenzima A e junto a isso também ocorre aqui uma redução do NADH, do NAD+, em NADH. Percebam que agora ele está na forma reduzida, agora ele está lá, né, no seu formato de carrinho, carregando os elétrons, que serão levados lá para a cadeia transportadora de elétrons no final. Lembram disso? Perfeito. Então, Kaique, esse é o primeiro passo, antes de iniciar o ciclo de Krebs, isso. O piruvato se transforma em acetil. Como? Liberando um gás carbônico, ó, até destaquei de onde é que ele veio daqui de cima, e entra uma coenzima A. Então, justamente, a saída do gás carbônico, lembrem disso, a saída do gás carbônico permite a entrada da coenzima A, certo? E além disso, vamos ter aqui a redução do NAD+, em NADH. A molécula de acetil, 2 carbonos, e a coenzima A acoplada aqui em cima. E percebam, ó, quem está aqui embaixo vai cair, que C-O é a carbonila. Ela vai acompanhar a gente em diversas moléculas hoje, vocês podem perceber. Então esse aqui foi o passo antes de iniciar o ciclo de Krebs. Então agora, Kaique, a gente já tem a acetil, né? A gente já tem a acetil. Agora a gente pode iniciar o ciclo de Krebs? Agora vamos iniciar o ciclo de Krebs. Esse aqui é o primeiro passo, formação do citrato. Lembram que, qual é a molécula que chega aqui? Acetil coenzima A. A acetil coenzima A, Kaique, eu lembro que eram 2 carbonos. Isso. Vai se juntar com o oxalacetato, que eu lembro que são 4 carbonos, que você falou na outra aula. Isso. Quando eu junto os 4 carbonos do oxalacetato com os 2 do acetil, eu formo o citrato com 6 carbonos. Essa é o geralzão. Então aqui nós temos a demonstração, ó. Acetil coenzima A, ó, os 2 carbonos destacados aqui de roxo. Antes dos carbonos chegarem para se fusionar aqui, quem é que sai, Kaique? A coenzima A. Então a saída da coenzima A
permite a fusão dos carbonos. Certo? Vou botar entre aspas, fusão. Percebem que quando a coenzima A ela sai, ela é retirada da molécula, os carbonos do acetil e do oxalacetato vão se unir e formar uma molécula só, chamada de citrato. Então percebam, a saída da coenzima A permite a origem do citrato. Kaique, entendi. Que bom. E aqui nós temos os 4 carbonos do oxalacetato, 4 carbonos, se juntando com os 2 carbonos do acetil, dando origem ao citrato, que é uma molécula de 6 carbonos, que é o que vocês precisam entender nesse momento. Beleza? Essa parte é bem tranquila. Então, Kaique chegou, o acetil coenzima A chegou ali, depois de ter sido formado anteriormente. Para ele se juntar com o oxalacetato, tem que ter uma enzima. Qual é a enzima? Citrato sintase. Faz sentido. Citrato é a molécula que foi originada, e sintase vem dar a entender justamente que essa é a enzima responsável. Então, a citrato sintase é a enzima desse momento. Beleza? E aí, tem aqui, para quem é observador, percebeu que acontece um fenômeno interessante. Eu vou destacar aqui, ó. Nós temos lá piruvato. Ele vai se transformar em acetil coenzima A. E depois aqui a gente vai ter o citrato. Certo, Kaique? Esse passo a passo aí eu já entendi. Pronto. Vocês lembram que no começo, lá no começo do piruvato, qual foi o primeiro fenômeno que aconteceu? Ocorreu uma saída de um gás carbônico. Lembram? Eu lembro. E além disso, ocorreu a entrada, né, dentro da reação aqui entrando, de uma coenzima A. Isso. Então o que aconteceu inicialmente foi a saída de um gás carbônico, eu perdi um gás carbônico e eu ganhei uma coenzima A. Então percebam, a saída do gás carbônico permite a entrada da coenzima A. E depois, Kaique, agora nessa segunda reação, você mostrou pra gente que a coenzima A ela saiu. Foi. Ó, então ela entra em uma reação e depois ela sai. Agora, a saída da coenzima A permitiu a união do acetil com o oxalacetato. Olhem como é lindo. Então a coenzima A, primeiro, lá da transformação de piruvato para acetil, ocorreu a saída de um gás carbônico e a entrada de uma coenzima. E depois, posteriormente, para formar o citrato, essa coenzima saiu, permitindo a união de acetil mais oxalacetato. Então, primeiro tem a saída de um gás carbônico e a coenzima entra, e depois a coenzima sai e dá origem, permite, né, a reação que vai dar origem ao citrato. Perceberam que é em cadeia? Então a coenzima entra, depois ela sai, para permitir ali termodinamicamente e quimicamente que essas reações ocorram. Tentando deixar o mais claro possível. Então entenderam, né? A acetil coenzima A se juntou com o oxalacetato. Por quê? Porque a coenzima saiu e permitiu que essa reação ocorresse e demos origem aqui ao citrato. Certo? Então já estamos em qual molécula? No citrato. O citrato, ele vai se transformar, né? Vai passar por transformações e dar origem ao isocitrato. O nome iso tem a ver com a molécula ser parecida, porém alguma mudança estrutural. Certo? Só que antes de virar isocitrato, ele se transforma em aconitato. Beleza? Kaique, como é que isso acontece? Aqui é a molécula de isocitrato, ou de citrato. Essa aqui, certo? Ela vai perder uma molécula de água. Ó, a molécula de água aqui, ó. Ela está separada no caso. Nós temos esse OH. Aqui são 2 carbonos, certo? Nós temos um carbono, 2 hidrogênios. Um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá, vamos supor. Aí como eu vou perder uma molécula de água, eu vou juntar esse OH com esse hidrogênio e vou perder um H2O, que é justamente esse daqui, ó. Então quer dizer, Kaique, que o citrato ele perde uma molécula de água e se transforma em aconitato. É isso. Show. Então vendo aqui que tá faltando, ó, aqui não tem mais e aqui também não tem mais o 2. Ó, eu vou só puxar uma seta para vocês verem. Tinha um OH, mas não tem mais. Tinha 2 hidrogênios, agora só tem um. Ou seja, eu tirei a hidroxila e um hidrogênio. Com isso eu liberei uma água. Certo, Kaique? Liberou uma água, formou aconitato. Só que eu não quero aconitato, eu quero isocitrato. Agora vai entrar uma água, ó. Vai ocorrer uma hidratação. Então quer dizer que primeiro perde uma água e depois ganha? Por quê? Porque você vai tirar uma água e depois vai devolver essa água? Porque eu quero
que a hidroxila ela entre em uma posição diferente. Olhem como é isso. A hidroxila estava nesse carbono aqui, ó. Agora ela veio para esse carbono. Olha a hidroxila aqui. Ah, Kaique, eu tô vendo, ela não voltou para o mesmo carbono. Isso, ela voltou para o carbono de baixo. Então eu transformei o citrato em isocitrato. Como? Retirei uma água, aí virou aconitato. O Kaique mostrou aqui que a hidroxila juntou com aquele hidrogênio. Isso. Depois a gente devolveu essa água. Só que quando a gente devolve a água, a enzima aconitase, que é essa daqui, ela vai devolver a água nesse carbono de baixo e não no carbono de cima. Perfeito. Quando devolve nesse carbono, eu mudei a estrutura de citrato para isocitrato. E o hidrogênio eu devolvi para o de cima. Estão vendo que ele mudou de posição? Eu vou apagar todos para vocês verem do primeiro para o último. Ó, tava a oxidrila, né? A hidroxila estava aqui, ela veio parar aqui embaixo. Esse hidrogênio estava aqui, ele veio parar aqui em cima. Então eu fiz uma transformação de citrato para isocitrato, certo? Teremos agora a formação de alfa-cetoglutarato. Então o isocitrato, nós acabamos de formar ele anteriormente, ele vai sofrer a ação da isocitrato desidrogenase e vai perder, vocês já podem ver ali de amarelo, ó, quem já percebeu, ó, vai perder um carbono e 2 oxigênios. Kaique, um carbono e 2 oxigênios dá um CO2, né? Isso, eu vou perder nesse momento uma molécula de CO2 que veio justamente desse aqui, certo? Então o COO sai em forma de gás carbônico. Ah, Kaique, entendi. Então quer dizer que o gás carbônico ele vai acabar sendo eliminado aqui nesse momento? Isso, ele vai ser eliminado nesse momento. E além disso, acontece mais alguma coisa? Acontece. Ele vai perder 2 hidrogênios do isocitrato. Ele vai perder esse hidrogênio e esse hidrogênio. Eles dois vão ser carreados pelo NAD. Ou seja, o NAD vai carregar aqui elétrons, hidrogênios, prótons para lá a cadeia transportadora. E Kaique, tem alguma relação entre o gás carbônico e os hidrogênios aqui? Tem. A saída, ó, presta atenção, a saída do gás carbônico permite que o NAD carregue os hidrogênios. Então é sempre causa e consequência. Perco a molécula, então aquilo acontece. Perceberam como é interessante o passo a passo do ciclo de Krebs? Então com essas mudanças nós demos origem aqui ao ácido alfa-cetoglutarato. E percebam, ó Kaique, quem apareceu de novo? Isso mesmo, ó quem voltou? A nossa carbonila. Ela é muito importante por uma questão de atração de elétrons. Então ela sempre vai estar aparecendo. Então do ácido alfa-cetoglutarato, quer dizer, do isocitrato para o ácido alfa-cetoglutarato, a enzima isocitrato desidrogenase, ela tira ali um gás carbônico, isso, e ela forma um NADH. Perfeito. Então já liberamos outro gás carbônico aqui e produzimos o NADH. Beleza? Agora vamos ter a formação do succinil coenzima A. Succinil coenzima A. Caiu que o nome coenzima voltou de novo isso. De novo, ó. COO, eu vou perder o que? Gás carbônico. Vai ser eliminado um gás carbônico aqui no ciclo de Krebs. Quando eu perco um gás carbônico, eu forneço a energia necessária para que entre uma coenzima A. Kaique, de novo isso? Pois é, percebam que se repete. Termodinamicamente falando, a saída do CO2 permitiu a entrada da coenzima A. E quando a coenzima A entra, essa molécula de ácido alfa-cetoglutarato perde hidrogênios que vão ser captados aqui pelo NADH. E agora o NADH está carregado de elétrons, dando origem ao succinil coenzima A. Percebam, ó, a molécula aqui com 4 carbonos e uma coenzima A acoplada. Ah, Kaique, então é desse jeito que ocorre essa formação. Isso, eu vou liberar um gás carbônico, que é esse aqui, vai entrar uma coenzima A, que é essa, e além disso eu vou formar um NAD. Isso, já formamos 2 NADs, perceberam? Formamos NAD nessa reação aqui, ó, ele aqui, e agora formamos NAD novamente. Então já foram 2 NADs, está faltando só um. Lembram que cada volta no ciclo de Krebs forma 3 NAD? É, Kaique, então só falta um. Isso. E libera quanto CO2 mesmo? Liberam 2 CO2. Então já liberou um aqui e outro aqui. Então já bateu essa meta, né? Já. Agora vocês vão perceber que as transformações serão um pouco mais simples, porque a parte complicada passou, que foi liberar CO2 e produzir NAD, liberar CO2, entrar com a enzima e produzir NAD,
E agora vamos terminar essas transformações. A enzima desse momento é a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Beleza? E percebam de novo descarboxilação aqui nessa reação e na anterior também. Show? E aqui eu queria... Agora vamos falar da formação do succinato. Formação do succinato. Cai que a gente formou succinil com a enzima A. Isso. Só que agora a gente vai formar succinato. Ou seja, eu tenho que perder essa coenzima A. Olha ela saindo aqui. Então eu vou perder a coenzima A por ação da succinato coenzima A sintetase. Olha o nome dela aqui, da enzima. Ela vai retirar a coenzima A. Quando eu retiro a coenzima A da minha molécula, eu faço com que eu libero energia. E essa energia vai ser utilizada aqui, ó, vai ser utilizada pelo fosfato inorgânico para ele se unir ao GDP. Quando o fosfato inorgânico se junta ao GDP, ele forma o GTP. Só que lembram que a gente na verdade quer o ATP nesse momento? Então o GTP vai transferir o fosfato para o ADP e vai dar origem ao ATP. Certo? Percebam que uma informação importante aqui é que essa enzima ela tem duas versões, certo? Ela tem duas versões. Digamos que a versão A e a versão B. Essa parte é um pouco mais complexa. E ela tem dois jeitos de dar origem ao ATP. Ela pode dar origem ao ATP de uma forma direta. Como seria isso, Kaique? Seria sem passar por GTP. Seria mais simples, né? Seria. E tem a forma mais complexa, que é desse jeito, que ela produz primeiro o GTP, depois transfere o fosfato para o ADP e origina o ATP. Certo? Então a enzima, infelizmente, pra gente ter que aprender, ela tem duas versões. Ela pode transformar tanto direto como de forma indireta. Então, por que você trouxe logo a de forma indireta? Porque ela é que aparece geralmente nos livros e ela é a que pode causar dúvida em vocês. Então, de novo, vamos lá. O succinil coenzima A, Kaique, perdeu a coenzima A. Eu entendi essa parte. Quando ele perde a coenzima A, ele libera energia para que o fosfato se junte ao GDP e forme o GTP. Só que eu não quero o GTP nesse momento, eu quero o ATP. Aí o GTP passa um fosfato dele aqui para o ADP e o ADP agora passa a ser ATP, uma molécula com 3 fosfatos. Show? Então é assim que forma o succinato, é assim que forma o succinato. Beleza? A perda da coenzima e a formação de ATP. Então, Kaique, é nesse momento do ciclo de Krebs que a gente tem a produção de ATP, é nesse momento aqui, certo? Então, o ATP do ciclo de Krebs, ele é produzido nesse momento, de succinil coenzima A para succinato. Percebem que está acabando? Só faltam mais 1, 2, 3 reações. E cada bolinha vai sendo um desses nomes. Show? De novo, fazer uma análise aqui com vocês. Nesse momento eu quero fazer de ácido alfa cetoglutarato se transformou em succinil coenzima A, que se transformou em succinato. Vamos fazer de novo mais uma análise aqui rapidinho, para que vocês possam perceber o que aconteceu. Vamos lá. Do ácido alfa-cetoglutarato, deixa eu mudar a cor aqui. Do ácido alfa-cetoglutarato para succinil coenzima A, o que aconteceu primeiro? Kaique, eu lembro que saiu um CO2. Saiu um CO2. A saída do CO2 permite a entrada de uma coenzima A. Kaique, de novo isso? Você falou isso lá na reação 2 e 3. Pois é, percebam que as enzimas que agem, elas são diferentes, porém isso demonstra que elas têm uma relação evolutiva parecida, porque o jeito que elas transferem a coenzima é semelhante. Então, novamente isso aconteceu. Perdi gás carbônico aqui no ácido alfa-cetoglutarato, e aí com isso, com essa perda do CO2, eu permito a entrada da coenzima A e dou origem ao succinil coenzima A. Kaique, beleza, e agora? E agora, o succinil coenzima A vai perder a sua coenzima A, e quando ele perde a coenzima A, ele permite que ocorra aqui a formação de ATP. Kaique, então quer dizer que quando a coenzima A sai, ela dá a energia necessária para transformar
o fosfato, para transferir o fosfato para o GTP e depois originar o ATP? Isso, perfeito. Então, primeiro, do ácido alfa-cetoglutarato para o succinil, eu perco gás carbônico. Aí, quando eu perco gás carbônico, eu permito, quimicamente e termodinamicamente, uma questão energética, que a coenzima entre. Quando a coenzima entra na molécula, ela se transforma em succinil coenzima A. A succinil coenzima A vai perder a coenzima A. Quando ela perde a coenzima A, ela permite que o ATP seja gerado. Percebem que é como se fosse uma máquina de produção? Então, uma coisa acontece, reverbera na outra. Uma coisa acontece, reverbera na outra. Ou seja, um passo a passo perfeito e bastante complexo do nosso corpo que está acontecendo agora em cada uma das células de vocês. Certo? E percebam também que isso é semelhante com esse momento aqui, ó, quando a gente formou o isocitrato. Por quê, Kaique? Porque primeiro a gente liberou uma água e depois entrou uma água. Por que isso aconteceu, já que devolveu? Porque queria que entrasse em um local diferente. Percebam que tudo tem um porquê. Agora, o succinato vai dar origem ao fumarato, ou seja, formação do fumarato. Ó, molécula de succinato, quantos carbonos, Kaique? Ainda temos aqui 4 carbonos. O fumarato continua com 4 carbonos, ou seja, a gente não vai ter perda aqui de gás carbônico, porque já perdeu 2 e só perde 2. A gente vai perder agora hidrogênios. Ó. Um desses hidrogênios aqui vai sair e um desses hidrogênios aqui também vai sair. Esses 2 hidrogênios vão sair, um de cada, beleza? E vão entrar aqui no FAD. Quando o FAD pega os hidrogênios que saiu, forma o FADH2 e ele também está agora carregando ali os elétrons, porque Kaique lembrou pra gente que é um carreador, é como se fosse um carrinho de elétrons. Isso aí. Perceberam? Kaique, e como assim tem 2 e sai os 2? Não, deixa eu tentar demonstrar. É desse jeito a molécula. Aí aqui desce, né? C. Tem 2 hidrogênios, um para cada lado. 2 hidrogênios, um para cada lado. O que acontece aqui nesse momento é que eu pego um hidrogênio desse e entrego lá pro FAD, e aí ele carrega esses hidrogênios lá para a cadeia transportadora de elétrons. E quem sobra? Sobra o fumarato. Percebem como é lindo? Então, tirei o FAD, nesse estágio ali próximo do fim, e a molécula que fica é o fumarato. Qual a enzima, Kaique, responsável? É a succinato desidrogenase, porque eu desidrogenase, eu retirei 2 hidrogênios ali do succinato, dando origem ao fumarato. E além disso, um passo muito importante, eu dei origem ao FAD. Entenderam agora de onde é que vem aquele FAD? Ah, Kaique, agora eu entendi de onde é que aparece aquele FAD do ciclo de Krebs, que eu sempre achei difícil. Pois é, ele vem justamente da desidrogenação do succinato, se transformando em fumarato. Beleza? Agora o fumarato ele vai ser hidratado pela enzima fumarase. Ó como o nome ajuda a gente. Então o fumarato vai entrar uma molécula de H2O, lembrem, né? H2O, que é a molécula de água, ou seja, é uma hidratação. Isso, é uma hidratação do fumarato. Quando isso ocorre, a hidroxila vai entrar aqui no segundo carbono, ó, essa hidroxila vai entrar aqui nesse carbono, e esse hidrogênio da água vai entrar no carbono, no terceiro carbono, aqui no carbono de baixo. Perceberam como esse momento aqui começa a ficar mais simples? Por que mesmo, Kaique? Porque a gente já perdeu gás carbônico, já formou NAD, já formou FAD, já formou ATP. Então aqui a gente está só terminando o ciclo. Então entra uma água no fumarato, isso, ou seja, uma hidratação do fumarato. Acrescenta uma hidroxila e um hidrogênio aqui e forma o malato. Então nós demos origem aqui agora ao malato. Está próximo de acabar já. Lembrem que a enzima é a fumarase. Beleza? Aí quando isso ocorre, essa entrada de água, ela é importante porque percebam que ela entregou hidrogênios. Esses hidrogênios irão sair na próxima reação, que é essa de agora. Ah, então quer dizer que eu entreguei hidrogênios aqui dessa água para que na próxima eles saíssem? Pois é, ó. Estão vendo esses hidrogênios, esses dois aqui que estão circulados, ó? Estão vendo que eles são os mesmos da anterior? É esse e esse, ó. Ah, Kaique, eu tô vendo, eu vou passar ó, esse slide. São os mesmos, é um dos hidrogênios, né? É um da água e um que já estava. Isso, então o hidrogênio que veio da água, ele vai ser entregue ao NAD, e o hidrogênio que já estava também vai ser entregue ao NAD. E aí eu dou origem a mais um NADH, para ele poder ir até a cadeia transportadora de elétrons. Então o malato
vai sofrer a ação da malato desidrogenase. De novo esse nome. Porque vai perder hidrogênios. Quais mesmo, Kaique? Um hidrogênio que veio da água e um que já estava. Perceberam por que foi importante eu hidratar o fumarato? Para que eu pudesse ter o hidrogênio para ser retirado na próxima reação. Nosso corpo é realmente incrível. E aí o NADH, o NAD+, vai captar esses dois hidrogênios, né? Vai lá no carrinho, carregar os elétrons para levar para a cadeia transportadora. E enquanto isso acontece, nós damos origem ao oxalacetato. E percebam, olhem quem apareceu aqui no final. Kaique, eu estou vendo a carbonila. Então tudo começou com a carbonila, porque ela permite que ocorra, e tudo volta para ela. Percebam que molécula incrível, que trecho incrível aqui do ciclo de Krebs. Então o malato vai sofrer a ação da malato desidrogenase, perdeu seus hidrogênios, um do que veio da água e um que já estava, e dá origem novamente aqui, ó, ao oxalacetato. E vocês lembrem que o oxalacetato é a molécula lá do início. Kaique, acetilcoenzima mais oxalacetato forma citrato. Isso. Agora nós já podemos reiniciar o nosso ciclo, porque o oxalacetato foi reestabelecido. Como ele foi reestabelecido, posso iniciar novamente o meu ciclo. E assim nós damos fim ao ciclo de Krebs, né? Eu trouxe aqui a imagem apenas para vocês verem que nós vimos esses 8 passos, ó. Saída de coenzima para poder o quê? Permitir a origem do citrato. Antes mesmo do ciclo de Krebs, Kaique. O piruvato para poder virar acetilcoenzima A. Perde um gás carbônico. Aí, lembram? A perda desse gás carbônico aqui em cima garante a entrada da coenzima A. Depois a coenzima A vai sair, citrato. O citrato vai se transformar em isocitrato. Só que lembram que tem um intermediário, o aconitato, perde uma água, ganha uma água para poder mudar a hidroxila de lugar. Perfeito. Aí depois nós vamos ter isocitrato se transformando em ácido alfa-cetoglutarato, com a liberação de gás carbônico e os carregadores de elétrons aqui, ó, carregando hidrogênios. Depois ele vai se transformar em succinilcoenzima A, ou seja, vai ter que perder um gás carbônico. Quando ele perde o gás carbônico, ele permite que a coenzima entre. Aí a coenzima entra. Na próxima, Kaique, a coenzima sai. Com a saída da coenzima, a gente permite, termodinamicamente, a formação de ATP a partir do GTP. Porque Kaique me explicou que existem duas versões da enzima. Então a gente vai aprender com a mais difícil, porque ela vai acabar aparecendo mais. Isso. Damos origem aqui ao succinil. Ao succinato. O succinato, para se transformar em fumarato, vai perder aqui 2 hidrogênios, né, lá pela succinil desidrogenase, se transformando em fumarato. O fumarato vai ser hidratado, ó, a água entrando, se transforma em malato. E o malato, no final, que recebeu hidrogênio da água, vai ser oxidado, né, porque ele perde hidrogênio, lembre, perder hidrogênio é oxidado. Ele é oxidado, produzindo o NADH, e por último, o oxalacetato. Então a gente reinicia, né? Reinicia, porque agora eu tenho oxalacetato e tenho acetilcoenzima A. Então aqui eu só, em alguns segundos, revisito para vocês verem que vimos o passo a passo desse ciclo que é tão difícil para algumas pessoas, mas que agora pra gente ficou tudo mais claro. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham conseguido entender, beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima aqui com a Herbis Cursos.